Fala, peregrino! Seja muito bem-vindo aqui ao canal Fatos Maçônicos. Nesse vídeo de hoje nós vamos bater um papo muito legal aqui da dúvida de um peregrino, né? Se existiam padres maçons, a ligação do cristianismo, catolicismo, protestantismo, cristianismo de forma geral com a maçonaria. Vamos analisar porque anteriormente existiam padres maçons, né? E também existiam, e existem, né, na verdade, pastores maçons. Vamos falar dessa questão toda aqui, que sempre traz muita dúvida na cabeça das pessoas. Eu me chamo Luiz Miller, sou mestre maçom e faço parte da Ordem Maçônica Universal. Se você está chegando aqui pela primeira vez, convido a fazer um convite, né? Convido a fazer um convite, é ótimo, mas convido você a fazer a sua inscrição aqui no canal Fatos Maçônicos. Já deixa o like e ative as notificações. Também queria mandar um forte abraço, né, para o patrocinador desse vídeo, que é a Palladium Recursos Financeiros. Se você quer alavancar o seu patrimônio através de uma estratégia de consórcio, seja de carro, seja de frota, seja imobiliário, etc, etc, vários tipos de estratégia, então converse com um especialista, o link está aqui embaixo. E também um forte abraço à área de membros aqui, nós fazemos lives semanais, sempre tem material muito bacana sendo disponibilizado para o pessoal da área de membros, né? Comentários bacanas, a gente sempre está trabalhando aí semanalmente para esclarecer essas coisas todas. E a pergunta aqui de hoje foi do Iatinho Senpai. E deixa eu ver se eu estou lendo certo. Iatinho Senpai. Faz um tempinho já essa pergunta, tinha até separado aqui, que eu vou separando as perguntas, né? Daí tem uns dias que eu gravo e tal, né? Ele colocou assim: faz um vídeo sobre a ligação do cristianismo, catolicismo e protestantes. Deixa eu passar para cá esse aqui. Catolicismo e protestantes, certo? Com os maçons. Vi que tinha padres maçons antes de 1700 e depois também, né? E vários pastores que se envolviam com isso. Por que os católicos agora cospem no prato que comeram? Olha, isso daí é uma situação que é assim, ó, sabe? Se a gente pegar e observar, né, eu sempre procuro falar para o pessoal, né, a maçonaria é uma coisa muito ampla, né, procurar entender a maçonaria, certo, é um grande desafio para cada um de nós, né, até maçons e principalmente para as pessoas de fora, né, você entender de uma coisa, você estando de fora e não tendo, assim, vamos dizer, subterfúgios e até os detalhes técnicos da questão, realmente fica muito difícil, né. Existem alguns historiadores, certo? Que não são maçons, que são dedicados, né, à leitura de livros antigos, de atas antigas, para procurar dar uma linha mestra, né, que traz muita coisa, na verdade, que é importante esse tipo de coisa, certo? Porque ela traz uma historicidade, né? Traz a questão histórica, a antropológica, né? Como é que acabou se desenvolvendo determinados assuntos dentro da maçonaria. Claro que não vai, uma pessoa de fora ela não vai conseguir, vamos dizer, expressar, né? Porque na verdade o grande segredo da maçonaria ele é intransmissível, né? E acaba se tornando individual, né? A experiência que cada um acaba tendo é uma questão individual, né? Esse é o segredo da maçonaria, né? Ela trabalha sobre algumas perspectivas, que nem eu falo, a embalagem dos operativos, né? Então somos, vamos dizer, reflexos, né? Utilizamos as ferramentas lá dos operativos, né? Os paramentos, né? Que é o avental, né? As luvas, etc, etc e tal, né? Mas de uma forma um pouquinho diferente, né? É inspirado nos operativos, certo? Então maçons quer dizer construtores, mas no nosso caso somos construtores de nós mesmos, né? Que essa é que é a grande metáfora que a maçonaria traz. E para se construir, né, esse templo que a gente chama assim, tudo é muito metafórico, sabe? Esse templo interior, né, nós temos que agregar uma série de ferramentas, que são as virtudes, que são os valores, e assim o negócio vai caminhando. Daí quando se organizou a maçonaria lá por 1717, né, o século XVIII, né, era uma coisa que começou a chamar muita atenção e, obviamente, né, você vê, a primeira reunião, nós tínhamos dois representantes do cristianismo, podemos pôr, né, que era o Jean Théophile Desaguliers, que era um anglicano, certo? E o James Anderson, que era um pastor presbiteriano, certo? Então, tinha essa ligação muito forte também, né, e até hoje tem muito na maçonaria, né, de pessoas ligadas à religiosidade. No entanto, a partir de 1730, se eu não me engano foi o Papa Leão, né, fez uma bula condenatória. Por quê naquela ocasião?
porque de fato a maçonaria começou a se expandir, principalmente por algumas ações lá do Jean Théophile Desaguliers, e ele observou que talvez aquilo lá fosse uma espécie de um conluio, né, porque a igreja sempre ficou muito com o pé atrás com as coisas, de forma geral, né, sempre observando, né, já tinha passado mais ou menos aquela historinha dos templários, né, e os caras sofreram, né, então já aconteceram casos, você veja, lá do ano 1000 e pouquinho, né, que foi 1138, que a Bula Vox in Excelsis, né, surgiu, que exterminou os templários, né, essa bula é 1928, 1328, 1300 e pouquinho lá, foi feita essa bula, né, que condenou os templários. Depois nós tivemos a questão ali, já no final lá do Lutero, né, 1500 e pouquinho, começo de 1600, né, então foram linhas que acabaram surgindo, na verdade, e ameaçaram a igreja, de uma forma ou de outra. Podemos entender nesse formato. Entre outras coisas que aconteceram. Então, com o surgimento da maçonaria, obviamente, naquela ocasião, eles pensaram, opa, está surgindo mais um, sei lá, um desafeto, até um opositor à Igreja de Roma. Né? E como eles trabalham de forma fechada, né, eles podem estar conspirando contra a monarquia, contra a igreja. Então já começaram as condenações contra a maçonaria. Né? E até hoje, né, daí a igreja tem uma diretriz que ela não se... A igreja romana, obviamente, né, ela não se retrata, né, do que aconteceu. Obviamente, hoje, creio eu, né, os estudiosos que são fantásticos, na verdade, sabem muito do que se trata a maçonaria, mas ficou esse legado histórico, né, de afastamento da organização. Sendo que, obviamente, tem suas diferenças. A religião, ela tem suas diretrizes, né, e não deve, tem dogmas, né, são princípios que não devem ser discutidos. A maçonaria já parte por uma corrente, podemos pôr, né, uma corrente que se condensa em instituições, certo? Que tem por princípio a liberdade do pensamento, o questionamento, assim, uma abertura, uma aceitação, né, do que você acredita como religião. Então existe, por exemplo, né, a maçonaria existe lá na Índia, por exemplo, eles não são cristãos, né, os maçons hindus são hinduístas, né, podem ter a crença que quiser, e lá existem milhões de religiões para você entender. Na China também existe. Pequena proporção, sim, e cada um tem a sua religião. Aqui no Ocidente tem católicos, tem protestantes, tem umbandistas, tem pessoal do candomblé e de outras religiões, enfim, né, cara, então não tem problema nenhum dentro do âmbito da maçonaria, mas uma religião, ela tem, principalmente, uma religião contra a outra, assim, vamos supor, se a gente pôr em paralelo, você vai ver que vão ter sérias restrições, né, se você pegar essas coisas que se vê muito, que é o ecumenismo, vamos fazer, cara, isso é uma coisa mais social, vamos pôr. Mas se você pegar, pegar assim ao pé da letra do que cada corrente está colocando, né, o negócio vai pegar porque um não concorda com o outro. Né? A gente vê isso daí no decorrer do desenvolvimento da humanidade, muitas e muitas guerras em nome de Deus, né? Que é um absurdo, para falar a verdade. Certo? Então, o que acontece? Né? Até essa questão que foi se desenvolvendo da maçonaria, muitas pessoas fizeram parte desde o começo. Né? Os clérigos eram intelectuais. Né? Os clérigos, eles recebem, a pessoa para ser um padre, por exemplo, né? Ela tem que ter uma determinada formação. Né? Uma formação. Né? E a maçonaria em si, ela trabalha nesse contexto de intelectualidade, então chama muita atenção. Né? Mas, infelizmente, houve essa separação, né, no decorrer da história. Então, por exemplo, sacerdotes da Igreja Romana, né, hoje em dia é muito difícil. No passado, sim, tivemos muitos. Né? Só que a Igreja de Roma não é a única igreja católica. Existem as igrejas ortodoxas, por exemplo, existem as igrejas que foram surgindo, de linhas ortodoxas, ou depois lá da bula da infalibilidade, depois de 1870, ou depois do Concílio Vaticano II, né, que foram bispos que não concordaram com as diretrizes de Roma e fundaram a sua igreja, levando a Áurea Catena, né, ou seja, metafisicamente, espiritualmente, são igrejas regulares, legítimas, no entanto, não obedecem. Né? Você pega a igreja, toda a linha ortodoxa, os patriarcados ortodoxos, são igrejas católicas falsas? Não, obviamente não, inclusive são anteriores, né, à igreja romana, para você saber, certo? Seguem as diretrizes do Papa? Não seguem. Né? O Papa é uma outra religião, a igreja de Roma é outra. Então, é assim que toca a banda.
certo? Assim que toca a banda no negócio. Cada religião, olhando para outra, vai ter suas peculiaridades, as suas discordâncias, certo? E falando em maçonaria, que não tem nada a ver com religião, mas, claro, fomenta com que a pessoa que faça parte também pratique sua religião, pesquise, conheça com mais profundidade o divino, obviamente, né, que é uma questão que a maçonaria coloca, certo? A igreja acabou vendo com muitas restrições esse tipo de atitude, né? Porque daí aceita, né? Hoje em dia, assim, se eu olhar para a igreja, por exemplo, vai perguntar para o padre lá, eu sou da maçonaria. Né, se o cara for aberto, só que daí você fala, porra, lá na minha loja tem um cara que é mormon, tem outro que é do candomblé, né, tem outro que é, sei lá, espírita kardecista, né, e tem outro que é um Wicca, né, um seguidor lá do Gerald Gardner, lá da bruxaria e não sei o que. Cara, acontece, pode acontecer, né, pode acontecer, né, às vezes eu uso aqui algumas hipérboles, mas acontece, tem gente que é simpatizante com essas linhas, etc e tal, e tá ali na maçonaria, sem problema. Para a maçonaria, para a loja, para os irmãos que estão convivendo, isso não tem problema nenhum, né? Mas aos olhos da igreja isso é um sacrilégio, certo? Então tem essa problemática, né? Então por isso que a igreja acaba se afastando, né? Aqui, daí você falou dos pastores também, que eu vi que muitos maçons, vários pastores que se envolviam com isso. Sim, daí na questão do movimento protestante, a partir do Lutero, das teses do Lutero, que surgiu o luteranismo, depois o calvinismo, certo? E depois as outras linhas que hoje são as linhas mais conservadoras, depois tem as pentecostais, as neopentecostais, né? Daí cada uma dessas linhas, cada uma dessas igrejas, né, entendendo igrejas como o limite de um sistema, né, dentro de uma organização, agora falando, né, vão ter suas diretrizes. Tem algumas que condenam, tem outras que nem se fala a respeito dessa questão, certo? Tem outras que como eu falei, não estão nem aí para a história, que o pastor seja maçom ou que não, mas de fato existe. Vai depender muito da linha que o pastor está ligado, né, e o que a igreja coloca. Né? E daí tem essa questão, né, que vamos falar aqui, não podemos deixar de citar esse lance, né, porque tem um lance que é assim, né, uma das questões, e quando você fala assim, religião, é muitas vezes limite, imposição, né, uma estrutura rígida, né, e incontestável, certo? E aí que está o problema, que nem, por exemplo, dogmas. Dogmas são princípios incontestáveis. Tá? Mas não falando de dogmas, até de alguns regramentos que são colocados assim, num nível não tão pesado, justamente impedem que haja a questão do questionamento. Impedem que haja a questão do questionamento. E uma outra característica que é muito preponderante, em algumas linhas, na verdade, né, a gente pode observar, é justamente a eleição de alguma coisa a ser satanizada. Se você pegar, por exemplo, a linha lá do Edir Macedo, né, exemplo, né, trabalha muito, né, com a questão do abominar, né, as entidades da Umbanda, do Candomblé. Certo? Então, basicamente, se você observar a estrutura, falando friamente, observando fatos, né? Uma igreja que trabalha muito lá contra o candomblé, contra os exus, contra não sei o quê, contra os caboclos, contra os índios, todo o panteão, né, do candomblé, da Umbanda, né? E do candomblé são os orixás. Né? Então, é uma instituição, né, cristã, certo? Cristã, que trabalha justamente, tem esse opositor, né, que é o Satã. Satã quer dizer opositor. Então trabalha muito nessa briga com o opositor. Isso é uma coisa comum. E algumas linhas também satanizam, obviamente, a maçonaria, sob a mesma perspectiva, né, com muito pouco conhecimento de causa, né, porque se estudasse um pouquinho, observar que, na verdade, essas teorias de conspiração vieram justamente disso que eu falei, da bula lá do Papa, pedindo para o pessoal se afastar, condenando e tornando hereges os maçons, mas isso daí pegou muita força, né, no século posterior, no século XIX, com as teorias de conspiração. Né, então se falava muita coisa de uma ordem mundial e não sei o que. Foi tudo ali que o bicho pegou. Daí isso daí acabou morrendo, né, porque daí
O pessoal nem ligou depois. Nos anos 70 começou mais ou menos um movimento, e depois nos anos 80, 90, isso daí pegou um outro impulso, e agora nós temos aí os Illuminati dominando toda a área, e não sei o que, né? E mandando mensagens para você aí, no teu WhatsApp, né? No teu Facebook, no teu Instagram, certo? Mandando mensagens para você fazer parte de uma nova ordem mundial, baseada num pacto, e não sei o que. E olha, só picaretagem, só picaretagem. Então fique esperto também. Então você veja, né? É um assunto complexo, certo? É um assunto complexo, certo? Mas o fato é o seguinte, né? Entender o limite das coisas. Determinadas instituições, determinadas correntes e determinadas instituições dentro dessas correntes têm os seus parâmetros, têm a sua legislação, que às vezes impedem algumas coisas, que é o caso justamente da maçonaria. Outras não. Vai depender muito, né? Por isso que eu digo sempre, não é só na maçonaria, mas veja sempre aonde você está entrando, né? Eu uso assim, no termo mais vulgar, né? Veja onde você está se enfiando, né? Mas isso é uma verdade, né? Muitas pessoas que fazem parte das diversas religiões que existem, né? Que são milhares, se não, quiçá milhões, se pegarmos no mundo inteiro, certo? Não têm o conhecimento essencial do que aquela doutrina está querendo passar. Né, dos livros base, dos cânones, dos códigos, né, que são dos códices ou códigos, né, como na Igreja de Roma, Código de Direito Canônico, não tem a mínima noção preliminar, básica do que se trata, sabe? E vai fazendo muita coisa de cabeça do seu juízo de causa, que geralmente acaba em preconceito. Por quê? O pré-conceito é uma coisa que você não tem conceito, uma coisa pré-concebida, né? Muitas vezes sem a base fundamental para você entender aquele assunto, né? E acaba gerando uma problemática gigantesca no decorrer da história. Beleza? Então é isso, meu querido Iatinho Senpai. É o que eu tenho para hoje, né? Espero que você, que está querendo alavancar seu patrimônio, converse com um especialista da Palladium Recursos Financeiros, e nós nos encontramos no nosso próximo vídeo. Um fortíssimo e grande abraço. Existem e você sabe bem disso. Para tudo é necessário planejamento. Já pensou em fazer um planejamento financeiro? Ninguém melhor do que uma pessoa tecnicamente habilitada para isso. Por isso que eu tenho uma parceria com a Palladium Investimentos e Recursos Financeiros. Consulte um dos nossos especialistas. Ele vai lhe apresentar um plano concreto de planejamento e investimento que realmente pode mudar a sua vida, através do consórcio imobiliário de altos bens e serviços. E se você não pensou nesse assunto ainda, faça uma consulta. Você vai ver que vale muito a pena. Use o código 7777 no WhatsApp aqui embaixo. Palladium Investimentos e Recursos Financeiros. Um negócio de irmão para irmão.